crescido ano a ano, para a nossa alegria. Hoje, cerca de 300 núcleos organizados em todo o estado, todos esses com vida ativa, com administração, com suas peculiaridades, mas com muita autonomia, administração política e financeira. Mas a gente tem um CNPJ único, então, por tudo isso, eu tenho a responsabilidade também sobre as contas que são apresentadas por cada núcleo, já que a prestação de contas anuais são feitas por mim, e referendadas em assembleia, geralmente acontecendo nos intervalos dos conselhos, porque a gente prima pela participação do todo o interior nessa plenária de prestação de contas, que não é essa agora, né? Sempre no segundo semestre. Então, os 3 conselheiros fiscais não estão mais sozinhos dando conta desse volume de trabalho relacionado à prestação de contas de cada núcleo, das delegações. E o Estatuto nosso prevê, em casos semelhantes a esse, a possibilidade de contratação de suporte para ajudar as pastas, para ajudar o próprio Conselho Fiscal. E a gente está debatendo isso, a gente debateu ainda de forma muito particular e está amplificando aqui esse debate e democratizando esse debate para ver se o formato é esse. Então a ideia é a gente maturar um pouquinho sobre isso que eu vou falar. Antes de tratar da prestação de contas, uns esclarecimentos, sobretudo do ponto de vista estatutário, né? Por isso eu fiz questão de trazer alguma coisa aqui mais ou menos formatada para a gente saber do que a gente está falando. Pode passar para o próximo, por favor. Acho que não quer passar. Bom, a atual gestão da PLD Sindicato foi eleita em maio de 2023, já falei, 21 meses. Os conselheiros fiscais não dão mais conta sozinhos de fazer os relatórios e analisar as contas de cerca de 300 núcleos. Há trabalho acumulado, a gente não consegue analisar as contas, aprová-las ou rejeitá-las ou aprová-las com ressalvas no ritmo que a gente quer. Pode passar. Eu já falei sobre isso, por isso que eu estou passando rápido. Bom, a ideia é zerar o trabalho acumulado até o final do semestre, retomando o fluxo normal a partir de julho. Então, na sala do Conselho Fiscal hoje, que é uma sala que fica próxima à sala da tesouraria, tem um acúmulo enorme de prestações de contas em análise ou a serem analisadas. Todo mundo liga para o conselheiro fiscal, não consegue, aí fala comigo, fala com o Gilmário, quando é que vocês vão devolver? Eu digo, não sei, tem que perguntar ao Conselho Fiscal, não sou do Conselho Fiscal, mas eu vou aqui me empenhar, conversar com a turma, mas a turma não tem dado conta, como eu já falei. O nosso Estatuto prevê no seu artigo 25 a criação de assessorias técnicas que se façam necessárias para o bom desempenho, também já falei sobre isso. Então a gente está criando essa assessoria técnica contábil para dar suporte a esses 3 companheiros, para assim a gente conseguir até julho zerar a prestação de contas e seguir o fluxo normal que sempre foi mensal de prestações de conta com relatório também a cada 30 dias. Há alguns artigos aqui para desmistificar algumas... Tem gente que está enganada com relação à prestação de contas. Tem gente, por exemplo, que acha que os núcleos precisam prestar contas anualmente em assembleia chamada exclusivamente para esse fim. E o nosso Estatuto não prevê isso. Aí eu vou explicar, vou dizer o que é que o Estatuto prevê e como é que funciona na prática. O artigo 25 diz que são atribuições da diretoria executiva colegiada. A diretoria executiva colegiada são os 35 diretores que residem aqui em Salvador e mais os 18 regionais. Aí a composição é essa da diretoria executiva colegiada. A gente precisa apresentar em Assembleia Geral de prestação de contas um relatório com atividades políticas e sindicais e também aquela prestação de contas mostrando quanto entrou relacionada à consignação do Estado e à consignação da Rede Municipal de Salvador, quanto entrou de processos judiciais, de contribuições, tudo que entra, a gente na prestação de contas apresenta e aprova-se ou reprova-se nessa Assembleia, que geralmente, repito, é
convocada para o intervalo entre duas atividades do Conselho do segundo semestre. Submeter as contas da entidade ao Conselho Fiscal para estudos, exames e posterior aprovação. Então, qual é a ordem das coisas, né? Nós, da Executiva, fazemos a planilha, despesas, receitas e encaminhamos para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal analisa e manda um parecer. O parecer estando ok, a gente apresenta na Assembleia, submete àquela Assembleia e aprova se ou reprova. Com os núcleos é diferente, a gente vai ver estatutariamente por que é diferente. O artigo 36, aí está falando das atribuições do Conselho Fiscal. Examinar em qualquer época os documentos contábeis. Letra B, emitir parecer sobre os balanços contábeis periódicos expedidos pela diretoria executiva colegiada, delegacias e núcleos. Então, o Conselho Fiscal recebe as contas, as planilhas, receitas e despesas, tanto dos núcleos, quanto das delegacias, quanto da diretoria executiva. Os cargos dos diretores de delegacia sindical têm as seguintes atribuições. Aí tem lá a atribuição de cada direção, e quando chega na parte de tesouraria, diz o seguinte, a letra C fala, elaborar mensalmente o movimento financeiro, encaminhar isso ao Conselho Fiscal. Esse relatório, esse movimento financeiro é organizado e mandado para o Conselho Fiscal. O artigo 52, aos Conselhos Regionais Sindicais, compete aprovar relatórios financeiros da delegacia e núcleos, após o parecer do Conselho Fiscal. Os cargos dos diretores dos núcleos, aí também vai para a função do tesoureiro do núcleo. Também elaborar os balancetes e enviar para o Conselho Fiscal para posterior relatório. Aí observem, acho que já é a última parte. Todo o dinheiro arrecadado nas delegacias e núcleos deve ser computado na tesouraria geral, aqui. Mensalmente, deles devem ser deduzidas as contribuições das entidades, como o CTB, como o CNTE. Por que eu estou falando isso? Aí a gente passa agora para o cotidiano nosso, né? Muitos núcleos me procurando, perguntando se há necessidade de aprovação das contas de cada cidade em assembleias específicas em cada cidade. O estatuto nosso prevê que cabe apenas à direção executiva a prestação de contas. Então, anualmente, no intervalo do conselho, a gente faz uma assembleia que é divulgada no jornal, e nessa assembleia a gente apresenta os números. Como já houve, o estatuto prevê isso, o envio dos relatórios dos núcleos de delegacias para o Conselho Fiscal, a consequente produção de material do Conselho Fiscal aprovando, recusando ou aprovando com ressalvas. E o remeter desse documento para os conselhos regionais podem aprovar ou rejeitar essas coisas. Então veja, os núcleos de delegacias mandam os seus balancetes para o Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal devolve o relatório para os núcleos de delegacias, e esses núcleos de delegacias aprovam ou reprovam dentro dos conselhos regionais. O nosso estatuto diz isso. Eu posso mandar isso aqui depois para todo mundo, para vocês verem os artigos, que eu já mostrei aqui. Aí aqui na diretoria executiva, a gente faz uma assembleia, apresentando os números da rede estadual e da rede municipal de Salvador, e apresenta o relatório que foi apresentado, apresenta o relatório que foi mostrado pelo Departamento Financeiro e aprovado no Conselho Regional, faz a leitura daquele parecer e abre-se votação. E aí se aprova nessa assembleia, que tem convocação no jornal de grande circulação. Grande circulação é realizada uma vez por ano. É aprovado ou reprovado as contas da entidade. Então é uma única assembleia. Quando eu digo uma única, eu estou falando das 18 que acontece ao mesmo tempo, né? Que aprova ou reprova as contas da entidade. Os núcleos não têm autonomia para fazer assembleias específicas aprovando ou reprovando as contas. Quem presta conta somos nós aqui da executiva. Agora é de bom tom que os núcleos apresentem seus balancetes. Então, por exemplo, os boletins que ficam nas escolas, tem lá tudo que entrou no mês, tudo que saiu no mês, o que é que foi pago, como é que foi pago, o que é que foi gasto, como é que foi gasto. Isso é transparência e a gente prima pela transparência. Agora, a prestação de contas oficial só deve acontecer mediante publicação de edital assinado pelo coordenador da entidade e pelo
Departamento Financeiro da entidade, e uma assembleia realizada com esse intuito de aprovar as contas da rede estadual e das redes municipais em bloco. Não tem aprovação de contas parcial. O CNPJ é único e a aprovação das contas se dá numa única assembleia. Se é uma assembleia só realizada em Salvador, se são 18, o estatuto é claro, são 18 concomitantes. Aí a gente precisa debater de que forma a gente faz isso acontecer. E é por isso, exatamente por essa dúvida gerada a partir dessa necessidade de 18 assembleias, que a gente vem fazendo a prestação de contas sempre dentro da programação do Conselho. A gente interrompe o Conselho, a gente publica lá o edital dizendo que às 2 horas do dia 22, por exemplo, por semana, vai acontecer a Assembleia de Aprovação de Contas, da pauta é única. Então, como as representações dos núcleos todos estão presentes aqui, acaba ficando mais rico, porque você tem a participação de quem quiser, de Salvador, da região metropolitana, mas você garante a pluralidade a partir da presença de dezenas e dezenas de cidades que estão ali para participar dessa Assembleia também. Bom, aí entrando agora na parte da novidade, né, que a gente está apresentando, além dessa assessoria técnica, a gente quer digitalizar o processo de prestação de contas. Como é que funciona hoje? Os núcleos, delegacias mandam os malotes, chegam para a gente, e folha a folha vai ser analisada pelo Conselho Fiscal. O que está faltando, ele liga, fala: faltou você enviar uma nota fiscal, desse negócio aí que eu vou mandar para você uma foto e tal. Funciona desse jeito. A gente quer extinguir esse método e adotar o método que já é o método utilizado pela maior parte dos sindicatos, que tem a envergadura até menor do que a nossa, que é totalmente digitalizado. Aí a gente vai fazer um período de transição. Então, esse programinha, vou chamar de app, já vai estar no ar, já vai estar disponível a partir do próximo mês de março de 2025. Então, a partir de 2025, quem quiser mandar tudo digitalizado, já vai poder mandar digitalizado. Quem ainda não estiver familiarizado, não tiver dificuldade com essas novas ferramentas, vai mandando em papel, a gente vai fazendo e vai orientando. Então, no próprio aplicativo, ao lado da API, é quem faz toda a parte de sistemas, por exemplo, da FETAG, dos sindicatos, é quem está cuidando disso, junto com o escritório de contabilidade nosso, para explicar como é que funciona, quais são as facilidades apresentadas por cada aba, por cada ícone do app. Então vai ter um ícone, por exemplo, que você consegue arrastar para ele todas as notas fiscais que foram emitidas, né, que você recebeu. Então você fez o pagamento, recebeu a nota fiscal, você vai pegar aquele conjunto de notas fiscais e jogar num espaço específico que tem para isso. Recibo, se tiver. Recibo é coisa rara, tem gente que acha que é regra e que nota fiscal é exceção, mas ao contrário, recibo é exceção, né? Recibos, então chega um recibo e tem uma aba específica lá para recibo. Receitas, o que é que entrou de consignado? Aí tem lá uma parte do extrato, uma parte do que entrou de consignado do município, uma parte do que é de processo judicial. De modo que o contador tem todo o panorama naquele aplicativo, ele consegue, com um clique, acessar absolutamente todos os documentos sem ter uma pilha de papel na mesa dele. Ele analisa ali, o que estiver faltando, ele já manda pelo próprio sistema: faltou nota fiscal disso aqui. E o tesoureiro, ou o diretor que cuida dessa parte, ou o escritório de contabilidade que cuida dessa parte, vai ser notificado sobre as ausências de documentos. Olha, para a prestação de contas ficar ok, antes do relatório do Conselho Fiscal, você precisa enviar esse documento que está pendente. O próprio sistema diz: pendente, não pendente, ok, não ok. Zerou tudo, não tem pendência nenhuma, vai para o Conselho Fiscal dá o parecer, via sistema, envia o relatório, dizendo que está ok a conta, porque não foi cumprido aquilo que foi pedido para complementar uma prestação de contas parcial. Nesse caso, quando houver a prestação de contas, a gente vai dizer: tem uma especificidade aqui relacionada à cidade tal, que ficou devendo alguns documentos, a gente não vai poder apreciar essas contas, vamos botar em separado. A gente bota as outras cidades todas, e essa que está com pendência, a gente dá um prazo
ou aprova com ressalva ou rejeita. Né? Então a novidade é essa. Estamos desenvolvendo uma ferramenta digital para facilitar a produção dos relatórios e o seu envio ao Conselho. Ela será implantada no mês de março de 2025. Não será preciso seguir com remessas de malotes via correios, contendo extratos, contas, boletos, recados. Tudo passará a ser enviado digitalmente. Uma parte boa, eu sei que tem núcleos que têm dificuldades operacionais. Aí a gente vai fazer, dentro do próprio aplicativo, um tutorial de como é que funciona. Então, dúvidas mais frequentes, como anexar um arquivo, dúvidas mais frequentes, como transformar essa nota fiscal que eu tenho em papel no arquivo em PDF. Então, o tutorial vai dar essas explicações. Toda novidade, evidentemente, gera em algumas pessoas, em muitas delas, um tatear, um ir devagar até se familiarizar. Mas depois que a gente se familiarizar, é que a gente vai se dar conta de como isso vai facilitar o cotidiano nosso, a organização nossa e a prestação de contas nossa. Não vai ter mais acúmulo de trabalho. Terminou o mês, mandou, no início do outro mês já vai estar pronto, só dependendo do relatório ser escrito, porque o sistema já dá o relatório de mão beijada. Você só precisa transformar aquilo em um texto de dois, três parágrafos, sobretudo se houver alguma necessidade de complementação. Ele é muito autoexplicativo, o sistema é intuitivo. Repito, vai ter um tutorial em vídeo, mostrando como é que funciona, passo a passo. E qualquer dúvida que tiver, o próprio Conselho Fiscal pode tirar. A turma que está sendo contratada para dar esse suporte agora no início pode ajudar, e eu também e a direção estaremos à disposição para tirar essas dúvidas. Aí eu vou passar para Léo. Léo vai mostrar outros slides aí mostrando a funcionalidade do sistema, mais ou menos a cara que ele vai ter, para a gente ter uma ideia de como é que vai funcionar, e depois a gente abre para eventuais dúvidas, lembrando que as dúvidas não precisam ser tiradas todas aqui, até porque a gente tem ainda um debate, né? Ou já um ou dois, né? Tem 2 temas ainda a serem tratados, e a gente não quer engolir a programação como engoliram a minha hoje de manhã. Essa apresentação para hoje de manhã. Eu vou passar para o Léo, depois a gente abre para eventuais dúvidas. Depois a gente abre para eventuais dúvidas. Vai ser retroativo a tudo que está lá parado. Tem coisa desde o início da gestão ainda de algumas coisas paradas.